Olá, o meu nome é Luiz Roberto. Uma vez mais aqui nesse nosso canal Espiritismo em Pauta, eu vou apresentar um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a terapia espírita no trato das enfermidades espirituais. Esse nosso trabalho, ele se atém à causa das nossas enfermidades psíquicas e físicas, situando-as no espírito imortal. Nós somos a causa, nós sofremos os efeitos, ou nós damos a causa, nós sofremos os efeitos. Lembramos também que as terapias orientadas pelo Espiritismo, elas não dispensam nem concorrem com o tratamento médico, isso é importante dizer. Este tratamento médico sempre oportuno, quando necessário, então, porque o alvo é o espírito e a medicina, apenas por enquanto, não alcança ou até nem admite o espírito. Dito isso, então, sigamos. Recordemos o Evangelho segundo que o Evangelho, que no, recordemos que no Evangelho segundo o Espiritismo temos lá um alerta sobre o egoísmo e o orgulho, duas chagas da humanidade que têm nos conduzido ao desenvolvimento de paixões, trazendo para nós outros muito sofrimento. Nós ainda alimentamos esses vícios pelos nossos pensamentos, palavras ou atitudes, pelas nossas escolhas em razão do nosso livre-arbítrio, ao lidarmos com as mais diversas situações do cotidiano, seja no ambiente doméstico, profissional, social, enfim. Orgulhosa e egoísta, portanto, é a conduta mental da nossa alma, ainda viciada nas criações menos edificantes e nem sempre perceptíveis naturalmente pelos nossos órgãos dos sentidos físicos, mas que geram miasmas mentais fétidos. Miasmas, conforme nós aprendemos, é a resultante da decomposição de um material orgânico em que tem alterado as suas formas e causa um odor bastante desagradável. Então nós nutrimos ainda o miasma mental. O resultado dessa nossa conduta mental viciada e fétida, insisto, ele é, porém, detectável pelos nossos sentidos psíquicos. E no curso do tempo eles são adensados por várias formas de desequilíbrios, primeiramente desequilíbrios psíquicos e depois como doenças físicas, e não é rara vez em que esses dois tipos seguem juntos. E essa nossa posição vibratória também acaba tornando o ambiente no qual nós vivemos também um ambiente doentio. Esta é a razão pela qual nós, ao visitarmos uma pessoa, nos sentimos desconfortável, sentimos o ambiente, a gente costuma dizer pesado, carregado, né? O ambiente de trabalho tem muito disso também. Isso tudo em razão do orgulho e do egoísmo, das nossas escolhas em favor desses, a fim de que obtenhamos algum tipo de vantagem. Na verdade, acabamos trazendo para nós outros imenso prejuízo, prejuízo que se estende de uma encarnação para outra, a muitas outras encarnações, aliás. Então, essa posição vibratória também torna os ambientes doentios, essa posição é, 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 mental. Isso ocorre porque o espírito, com seu poder, tem um motivo, né? O espírito, com seu poder criador plástico, ele transforma as energias absorvidas da criação, é, modificando a si e ao seu entorno, tanto para o bem quanto para o mal, né? Por enquanto a gente só conhece para o mal, para o bem a gente não conhece ainda. Estamos em busca de conhecer. E essas criações mentais, ela tem duração indeterminada, indeterminada. Elas nos aprisionam em uma espécie assim de redoma, de redoma deletéria, e nos mantém presos ali, presos, enquanto nós próprios nos encarregamos de alimentá-las com nossos pensamentos viciados. Essas criações mentais são alimentadas pelos nossos pensamentos viciados e permanecemos então doentes. Permanecemos doentes, fazemos a doença. As doenças, portanto, são os efeitos de energias doentias nascidas na nossa mente e que refletem sobre o conjunto que compõe o homem, espírito, perispírito, corpo físico, em razão, então, das nossas escolhas no uso do nosso livre-arbítrio, né?
Mas nós falando sobre esse assunto, sobre as doenças e a causa das doenças, que somos nós mesmos, em razão do orgulho e do egoísmo, que gera uma carreta de vícios, precisamos falar do Espiritismo. Né? Qual a terapia que o Espiritismo indica, né? O Espiritismo, então, doutrinando e evangelizando as almas, lembrando que quando falamos de almas, estamos falando de espíritos encarnados, conforme leciona Allan Kardec, o Espiritismo, doutrinando e evangelizando, age na causa que é o espírito, com repercussão favorável, pelo esclarecimento da necessidade da reforma moral, com reparação dos erros, naturalmente, e ainda o Espiritismo nos oferece a terapia dos passes, os passes espíritas, que alcançam os centros de força, também chamados de vórtices ou chakras. O Espiritismo exalta, então, doutrinando e evangelizando, a reforma moral, porque é modificando a nossa condição moral que vamos alcançar o estado de felicidade. Enquanto nós permanecemos com os nossos pensamentos viciados, o orgulho e o egoísmo serão exaltados em nós e tudo que dele resulta trará para nós outros as doenças conhecidas e desconhecidas da humanidade. Quanto aos passes em si, é importante dizer que eles não foram criados pelo Espiritismo. O passe é um poderoso processo de cura conhecido por diversas culturas e civilizações há milênios. Entretanto, o Espiritismo vulgarizou, especialmente no Brasil, os passes, ainda que nem sempre eles sejam aplicados na grande maioria dos centros espíritas com alguma técnica apurada. Né? Mas assim mesmo os passes têm se mostrado um eficaz curativo para nós, quando aliados naturalmente à boa vontade e esforço do paciente na própria renovação, sendo também um inegável benefício para aquele que o exercita, para aquele que o aplica, porque com isso resulta na renovação das próprias energias psíquicas e físicas daquele que o pratica. Nós aprendemos isso, inclusive, no curso de passes, porque, em face ao empirismo com que os passes ainda são aplicados por muitos praticantes, conforme eu já disse, houve e há estudiosos espíritas que têm se esforçado bastante em apurar técnicas e padronizá-las com vistas à eficiência dos mesmos. Nós podemos citar o esforço que teve o comandante Edgar Amon, comandante porque ele era policial militar no estado de São Paulo, também foi presidente da Federação Espírita Paulista. Ele editou o livro chamado Passes e Radiações, com renovadas reedições até os dias de hoje. Temos o Benefredo de Toledo. Benefredo de Toledo tem em sua obra o assunto passes, no livro chamado Passes e Curas Espirituais. Também Roque Jacinto em sua obra Passes e Passistas, um livro muito bom, eu até tinha esse livro, eu dei para um amigo meu interessado no assunto, eu passei para ele, né? E outros de inegável valor, outros autores de inegável valor. Atualmente eu e alguns do grupo que eu participo, grupo de estudos, temos lido alguma coisa escrita por Jacó Melo. Jacó Melo, no momento, tem se evidenciado na questão passes, especialmente nos passes magnéticos. A transferência fluídica energética, então, ela ocorre através dos passes, com ou sem contato físico, e ele ocorre pela força do pensamento. Né? E aí é que reside a importância do conhecimento norteador da doação fluídica, nortear o pensamento para o ponto necessário a ser tratado. A emissão do passe, ela ocorre dos chakras do doador, bem como ela é recepcionada pelo chakra do enfermo. Né? Tudo sob a influência do pensamento esclarecido do doador e do pensamento positivo do receptor, que materializa a sua vontade de ser beneficiado pela terapia fluídica. Importante nós, nos centros espíritas, eu sempre repito isso, sempre que oportuno repito isso, e não faltará oportunidade para repetir, que os centros espíritas deveriam ampliar
o tamanho, né, o tempo da palestra nas sessões espíritas, porque é na palestra que o palestrante, o orador, o expositor espírita tem a oportunidade de alertar aqueles que vão receber os passes de como recebê-lo, de como recebê-lo. É, o, cada pessoa tem o seu ponto de concentração, né? Mas uma sugestão que nós podemos dar, sem prejuízo de qualquer outra que também traga iguais benefícios, é orientar a pessoa que ao receber o passe, sinta-se como se estivesse debaixo de um chuveiro, tomando um banho, né? E de fato está tomando um banho fluídico. E ela recepcione aquilo com bastante, com uma passividade pacífica. O que é uma passividade pacífica? É receber e saber por que está recebendo. Querer receber. Isso é importante, porque daí o sujeito colabora para o próprio tratamento, né? A título de exemplo, nós podemos afirmar que o passe espiritual é aplicado pelos espíritos, com ou sem a assistência do encarnado, aplicado diretamente pelos espíritos. O passe magnético, por exemplo, esse já é aplicado pelo próprio passista encarnado. Ele doa ao paciente, ao seu paciente, aquele que vem em busca do socorro dos passes, o seu próprio magnetismo. Então é o passe magnético. Tem também o passe mediúnico. O passe mediúnico ele é aplicado pelo espírito incorporado ao médium. Eu conheci 3 médiums que aplicava esse tipo de passe, né? O seu Divino, o seu Oswaldo e, e o seu Feitosa. 3 médiums que eu conheci e que aplicavam o passe incorporados, ou seja, o passe mediúnico, aquele que é aplicado então pelo espírito incorporado ao médium. E nós temos o passe misto. Esse passe misto, aliás, na casa que eu frequento e na qual eu sou trabalhador, nós chamamos há décadas, talvez por falta de uma nomenclatura mais adequada, nós chamamos ele de passe espiritual. Mas nós vimos ainda há pouco que o passe espiritual é aquele aplicado diretamente pelo espírito, sem a interferência de um médium, né? Esse é o passe misto. O passe misto ele é aplicado pelo passista encarnado em conjunto com o espírito desencarnado. Somente aí as forças espirituais, somando aí as forças espirituais e magnéticas a um só tempo. No passe espiritual que nós aplicamos, por exemplo, nós captamos as energias telúricas, Kundalini, reativando os nossos chakras, tornando-os mais potentes para a doação. E ao aplicarmos o passe, nós captamos as energias espirituais, formando então um mix fluídico, energético, a fim de aplicar então o chamado passe misto. Não se deve descuidar, entretanto, de que os fluidos podem curar as enfermidades, mas uma alma que continua a produzir e sofrer agravos voltará a apresentar reflexos psíquicos e físicos. Aliás, no Novo Testamento, o próprio Cristo Jesus muitas vezes dizia aos seus discípulos que ao ter curado alguém, determinada pessoa, esse alguém voltaria a enfermar, porque não havia modificado ainda a sua conduta moral. Por isso a importância da modificação da nossa conduta moral, trazendo para nós outros um campo mental, eliminando de nós outros, melhor colocado, o vício mental que o orgulho e o egoísmo inserem em nós e nos permite fabricar doenças para nós mesmos, né? O tratamento espiritual, então, depende muito mais do enfermo do que dos agentes externos. E se sua vontade é débil, a instrução e o exercício para uma nova atitude diante da vida constitui, então, a terapia inicial para o seu tratamento. Por isso, a importância no Centro Espírita uma palestra com tempo mais ampliado, quiçá, como fazemos na nossa casa, com a interação com aqueles que ouvem o orador espírita, o palestrante, o expositor, enfim, e a terapia dos passes, nesse conjunto harmônico de refazimento psíquico e físico da criatura, espiritual, psíquico e físico da criatura, né? Devemos, portanto, então, no trabalho de cura, também aproveitar a oportunidade para exaltar o que de bom há no enfermo, porque o Cristo Jesus disse que ninguém é tão pobre que nada possa dar e nem tão rico que nada possa receber. Importante que nós exaltemos as qualidades das pessoas, aproveitemos delas no trabalho parceiro dentro do Centro Espírita, tornando-a um trabalhador. Importante que a Casa Espírita não dispense aquele que vem em busca de socorro
porque ele provavelmente vai enfermar de novo, mas dê a ele a oportunidade de ser um trabalhador com o Cristo Jesus. E se ele veio buscar o socorro no centro espírita, por que não auxiliar dentro do centro espírita, tornando-se lá também um orador espírita, um passista, um benemérito das atividades sociais do centro espírita. Isso é importante. Eu já disse em outro vídeo que se o sujeito tem uma religião e está feliz na sua religião, fique na sua religião. Ainda que venha ao centro espírita em busca do socorro dos passes, fique na sua religião e lá seja um bom cristão, se for cristão. Ou qualquer outra crença que ele possua e que ele possa, de alguma forma, se harmonizar com o Criador e com as criaturas do universo. Mas se o sujeito não tem religião, ou se aquela que ele tem ainda já não mais satisfaz a sua necessidade espiritual, então ele é bem-vindo ao centro espírita e lá ele poderá se tornar um trabalhador. Então, devemos exaltar o que de bom há no enfermo, né? Lembrando o Cristo Jesus. Com isso, nós estimulamos então o enfermo a usar o seu tesouro em favor dos mais desvalidos que ele próprio. Ele vai conhecer a dor, vai visitar a dor, vai socorrer a dor e aqueles que a sofrem, né? O que favorece, conforme eu já disse, a sua cura, porque todos nós somos portadores de um grau mediúnico e alguns de nós possuímos, sem o saber ainda, a mediunidade de cura, né? Com considerável patrimônio fluídico-terapêutico, melhor colocando, e podemos então auxiliar o próximo a se safar das suas dores. Com isso, nós nos safamos da nossa, né? É dando que se recebe, diz lá a oração. O potencial terapêutico de cada um de nós, então, se amplia quanto mais se trabalha para o bem comum, para o bem geral. Na verdade, para encerrar, na verdade, todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós. Porém, Deus provê o de que nós necessitamos. O trabalho que significa, ou melhor, que dignifica, né? Um trabalho que significa o aumento da nossa dignidade. Então, o trabalho que dignifica, o alimento que sustenta, o alimento físico, o alimento espiritual, que ampliam as nossas reservas morais, e a casa que abriga todos nós, conforme nos ensina o Espírito André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier. E vamos adiante.